Pouco depois, Jesus foi por uma cidade. Vamos do começo, irmãos. Pouco depois, Jesus foi para uma cidade chamada Naim, e os seus discípulos e numerosa multidão iam com ele. Ao aproximar-se do portão da cidade, eis que saía o enterro do filho único de uma viúva, e grande multidão da cidade ia com ela. Ao vê-la, o Senhor se compadeceu dela e lhe disse: não chore. Chegando-se, tocou no caixão e os que estavam carregando pararam. Então Jesus disse: jovem, eu ordeno a você, levante-se. O que estava morto sentou-se e passou a falar, e Jesus o restituiu à sua mãe. Todos ficaram possuídos de temor e glorificavam a Deus, dizendo: grande profeta se levantou entre nós, Deus visitou o seu povo. Essa notícia a respeito de Jesus se espalhou por toda a Judeia e por toda aquela região. Feche seus olhos neste momento. Querido Deus, eterno Pai Todo-Poderoso, essa é a Tua palavra que nós vamos ouvir neste momento. Fala conosco através da minha vida, usa os meus lábios, fala aos nossos corações, Pai. Transforma a nossa vida, a nossa mente. Espírito Santo de Deus, trata no profundo da nossa alma. Em nome de Jesus nós te agradecemos e te louvamos. Amém. Podem se assentar, irmãos. Perdão, irmãos, eu estou ainda me recuperando de uma crise de sinusite. E aí é só começar a chorar que aí o negócio fica daquele jeito, né? Vamos à palavra do Senhor. O tema é não chore. Repita comigo, não chore. Aqui nós vemos a viúva de Naim. E olha que interessante. Em um dia somente, essa mulher perdeu tudo o que ela tinha. Um dia. Ela acordou, talvez, de repente, a história não conta, a Bíblia não nos revela o que aconteceu, o que levou à morte do filho dela. Mas talvez o sonho dela estava ali, morto. E olha que coisa maravilhosa. No mesmo dia que ela perde tudo, que ela perde a vida, ou que ela perde a esperança, que ela perde os sonhos, no momento em que isso acontece, em somente um dia, Jesus estava passando por ali. E ele olha para aquela situação e ele se compadece dela. E no mesmo dia que aquela mulher perdeu tudo, no mesmo dia o Senhor restituiu e deu tudo novo para a vida dela. Olha que coisa maravilhosa, irmãos. Quantas vezes na nossa vida, na nossa caminhada cristã, quantas vezes nós acordamos, às vezes com uma notícia tão negativa, com algo tão ruim, algo que entristece a nossa vida, a nossa alma, o nosso espírito, e às vezes a gente não pode nem comentar com ninguém, a gente não pode falar para ninguém, mas o Senhor viu a sua dor. Essa mulher perdeu tudo que ela tinha e ela se encontrou com aquele que podia realizar um milagre na vida dela. Às vezes você pode estar todos os dias acordando nessa situação difícil, nessa situação ruim, mas olha só você aqui neste lugar ouvindo que o Deus extraordinário vai chegar na sua vida, Ele vai chegar na sua casa. A palavra diz que o Senhor vê a dor daquela viúva, ele se compadece e ele se enche de amor por ela. Queridos, nos momentos de desânimos, de tristeza, frustrações, o Senhor está conosco. Ele nunca nos deixa sozinho. Talvez a situação veio e você está pensando: meu Deus, o Senhor não está olhando. Ele está olhando, Ele está vendo. Fica tranquilo. No momento certo Ele vai chegar e as coisas vão mudar. Sabe por quê, querido? Naquele momento as pessoas eram pessoas comuns, assim como eu, como você, como seu esposo, seus filhos. Fala comigo, pessoas comuns. Pessoas comuns, irmãos, que é no plural. Então vamos de novo. Repita comigo, pessoas comuns, lugar comum. Mas deixa eu te falar uma coisa. Chegou o Deus que é sobrenatural. Nada fica do mesmo jeito quando Jesus chega nessa situação. Nada fica da forma como estava quando Jesus chega.
Aquela situação era uma situação de morte, de tristeza, de luto. Aquela situação era de silêncio. Aquela situação era de desespero, de perda. Vocês já passaram por velórios, vocês sabem como é que é? De tristeza, de dor. Imagina para uma mãe que está com seu filho ali e a palavra diz que ela era viúva. O sonho dela havia acabado, irmãos. Imagina uma mulher que já não tinha o seu marido, estava ali com o seu filho. E alguns historiadores dizem que ele tinha apenas 20 anos. E ela estava ali e talvez pensando, Jesus olhou para ela e falou: não chore. Se fosse nos dias de hoje, às vezes a gente fala para alguém: o Senhor te abençoe, que o Espírito Santo conforte o seu coração. Às vezes as pessoas, elas não dão valor para essa palavra que a gente fala. E Jesus chega e simplesmente olha para ela e fala o quê? Não chore. Talvez ali ela já sentiu a presença do Senhor, o Espírito Santo dentro dela. Ou talvez ela pensou e falou: mas quem é você para chegar e falar: meu filho morreu e você está falando para eu não chorar? A palavra não diz isso, irmãos, eu estou falando. E aí Jesus chega e toca no caixão. Irmãos, o que é isso? É Jesus, o Deus sobrenatural. É o Jesus que nós servimos. Ele chega, ele simplesmente toca. E a palavra dele fala o quê? Jovem, eu ordeno a você, levante-se. O Senhor está dizendo para você: levante-se, querido. Levante-se, filha minha. Levante-se, filho meu. Chega de luto, de tristeza, de dor, de aflição, de desânimo, de depressão. É o Senhor que te chamou, Ele que te remiu, Ele que te salvou. Foi por Ele, foi por você que Ele se entregou lá no Calvário. Não permita que as situações dessa vida te afastem de você ter um relacionamento vivo e sincero com o Senhor. Ele olha para aquela situação e Ele não tem medo, porque Jesus não tem medo de nada. Queridos, eu sempre falo, aquilo que tira o nosso sono, aquilo que entristece o nosso coração, não entristece o coração de Deus. Aquilo que aflige a nossa alma, as nossas preocupações, o Senhor não está preocupado com isso, porque Ele tem o controle de tudo nas mãos dEle. O lugar é comum, as pessoas são comuns, mas o nosso Deus, Ele é sobrenatural. Nós precisamos crer todos os dias nisso. Às vezes, irmãos, você perdeu tudo que você tinha. Às vezes você está num cenário de tristeza. Ou como algumas pessoas dizem, cenário de dar dó. Mas se você crer, o Senhor Jesus vai chegar nessa situação e Ele vai te restituir tudo em dobro. A palavra nos garante isso. E se a palavra de Deus nos garante, eu tomo posse. Porque a palavra de Deus, toda a promessa que o Senhor fez, Ele nunca se esquece. Ele sempre cumpre. Fala para essa pessoa que está do seu lado. Fala: o Senhor não esquece a promessa que Ele fez na sua vida. Pode passar o tempo que for. Pode ser que o Senhor está te entregando algo hoje. E eu creio que Ele está fazendo isso nessa noite. Pode passar anos. Ou pode ser hoje mesmo. Aí é com você e com o Senhor. Mas quando acontecer, você vai se lembrar. Porque Ele é fiel para cumprir. Ele não volta atrás na palavra dEle. Olha que coisa linda. Lucas 8:40. Um pouquinho lá na frente. Lucas 8:40 diz assim. Eu gosto muito. Quando Jesus voltou, a multidão o recebeu com alegria, porque todos o estavam esperando. Você também está esperando Jesus, né? Eis que veio um homem chamado Jairo, que era chefe da sinagoga, e prostrando-se aos pés de Jesus, suplicou-lhe que fosse até a sua casa, pois tinha uma filha única de uns 12 anos que estava morrendo. Esse homem era chefe, como diz nos dias de hoje, era uma pessoa grandona.
E ele foi lá, ele se humilhou diante dos pés do Senhor, porque tinha fé no coração dele. Ele sabia que o Senhor podia fazer um milagre. Ele talvez já tinha ouvido falar de Jesus. Talvez não, ele ouviu que Jesus poderia realizar um milagre, porque ele foi lá. Ele foi lá para quem poderia resolver o problema dele. E aí, o que acontece, irmãos? Aí no decorrer da palavra, fala sobre a mulher que estava enferma e tudo tal. E ainda, aí lá no verso 49, vamos voltar lá. Enquanto Jesus ainda falava, veio uma pessoa da casa do chefe da sinagoga e disse o quê? A sua filha já morreu, não incomode mais o mestre. Irmãos, o que é isso aqui? A gente olha para essa palavra e fala, meu Deus, mais um que perdeu o filho. Mas Jesus, ouvindo isso, lhe disse: não tenha medo, apenas creia e ela será salva. Querida, é a palavra do Senhor para as nossas vidas. Não tenha medo. Não tenha medo, apenas creia que Ele é fiel para cumprir o que Ele diz. Não foi homem, não foi mulher que disse nada do seu milagre para você. Foi o próprio Espírito Santo que disse, Ele vai cumprir. Tendo chegado a casa, Jesus não permitiu que ninguém entrasse com Ele, a não ser Pedro, João e Tiago, além do pai e da mãe da menina. Porque tem momentos, irmãos, que são só entre nós mesmo. Só momento que é ali, íntimo, não adianta. E todos choravam e pranteavam, porque era um momento de luto, de dor, de tristeza. Mas Jesus disse o quê? Não chorem, ela não está morta, mas dorme. Oh, irmãos, o nosso Jesus, ele é tão simples em operar os milagres, em fazer as coisas acontecer, mas nós dificultamos tanto às vezes. Nós precisamos confiar mais no Senhor. Nós precisamos nos jogar realmente com Ele, nos jogar nos braços dele, crer que Ele vai fazer, irmãos. Existem coisas que nós precisamos fazer. Dar o primeiro passo, vir à casa do Senhor. Você está aqui, é a sua parte. Mas o milagre, deixa com Ele que Ele resolve. Coloca na mão dele e descansa, querido. Ele é fiel para fazer. E Ele vai fazer. Irmãos, existem coisas e milagres que nós achamos que são impossíveis. E muitos são. Muitos são. Vocês sabem a nossa história. E para nós estarmos aqui, era impossível. Mas o Senhor achou graça. E o Senhor falou, eu vou atender essa oração desses dois malucos aí. O Senhor faz do jeito que Ele quer, da forma que Ele quer. E não adianta a gente espernear, não, é no tempo dele, é do jeito dele, é da forma dele. Mas deixa eu te falar uma coisa, a forma que Ele faz é boa, é perfeita, é agradável e é a melhor coisa. Aquela mulher perdeu o filho, o Senhor Jesus restituiu para ela. Jairo havia perdido o filho, o Senhor, a filha, e Jesus foi lá, pegou na mão dela, falou, menina, levanta. E todo mundo ficou feliz. Eu não preciso falar sobre Lázaro, porque você conhece, e sempre eu gosto de falar sobre isso. Mas irmãos, morto há 4 dias, e ainda a outra falou o que para ele? Ah, Jesus já cheira mal. Não ouça as vozes de quem não está na mesma visão que você, irmão. Olhe para o seu foco, para o seu alvo. As pessoas às vezes elas têm o cuidado, elas querem falar e opinar sobre a nossa vida, mas ela não está tendo a visão que você tem, irmão. Aí você vai fazer o quê? Vai orar por ela, vai abençoar ela. E deixa que Deus trata com ela, que Deus vai dar uma visão para ela também. Mas não perca o seu foco. O Deus que faz milagres está aqui. Você é uma pessoa comum, o lugar é comum, mas o Deus que faz milagres está com você. Às vezes você já pegou o seu sonho e você já colocou lá naquela gaveta. Você já falou, ah, não quero mais isso daí para mim. Não quero mais, isso não é para mim, não. Que cantar o quê? Não quero mais cantar, não vou cantar. Não vou cantar não. Ah, não gosta aquele líder lá, fica lá pegando no pé. Ah, não vou, porque o pastor fica mandando ir lá orar no relógio de oração. Não vou, não quero. É, irmão.
parábola dos talentos. Jesus vai cobrar de você. Não vai cobrar de mim, não vai cobrar do pastor, é de você. Não existe tempo mais para essas coisas, irmãos. Jesus está voltando. Não existe. Tira isso do seu coração. Jesus está voltando. Ele morreu por você. Ele morreu por você. No momento que Jesus estava caminhando para ser crucificado, eu tenho certeza que Ele sabia o que nós passaríamos. Ele sabia quantas vezes nós falaríamos não para Ele. Quantas vezes nós iríamos rejeitar o que Ele está entregando nas nossas mãos. Mas em nenhum momento Ele quis voltar atrás. Porque Ele sabia que nesse dia 1º de setembro, você estaria aqui para ouvir Ele dizendo para você: eu estou chegando nessa situação, somente sinta a minha mão chegando aí. O Senhor vai restaurar os seus sonhos, não tenha medo e não chore. Aonde Ele chega, a mudança acontece. Aonde Jesus chega, é como um aroma suave. Faça assim comigo, irmãos, assim, ó, respira assim, ó. É como um aroma suave. A presença do Senhor é como um aroma suave nas nossas vidas e não traz nenhuma dor. O Senhor vai entrar com providência e está entrando em ação nessa situação. Somente creia e confie no Senhor. Às vezes, irmãos, é difícil a gente pegar o nosso sonho e ter que engavetar. Aí é outra situação. São momentos que nós precisamos fazer tal coisa. Mas eu quero dizer para você, se esse sonho nasceu no coração de Deus e Ele colocou no seu coração, confia e continua. Não olhe para trás. Não retroceda. Confia que o Senhor é com você. Ele é com você. Situações que nós passamos na nossa vida, e eu falo de mim, do pastor, de nós olharmos e às vezes eu falar para ele: agora não tem mais jeito. Como é que nós vamos fazer? Porque às vezes a gente acha que é o fim da linha mesmo. Falou e over. Acabou, encerrou. E aí Jesus chega e fala o quê? É eu que dou a última palavra. Ah, você não entendeu, irmão, vou falar de novo. O Senhor chega e fala o quê? Eu que dou a última palavra, não é você. É assim que Deus faz. Às vezes você está aí sofrendo e chorando, enquanto o Senhor está dizendo para você: ei, não chore, eu estou com você. Essa mulher acordou pela manhã, passou o dia todo sofrendo o luto dela, chorando o luto dela, triste porque perdeu o filho. E em dado momento o Senhor chega, olha para ela, toca no caixão, e o sonho dela volta e se levanta. Irmãos, nos dias de hoje, eu acho que é um pouco mais difícil, né? Imagina, né, Fernanda? O morto levanta lá, começa a falar e... Ah, irmãos, eu não vou perguntar aqui, mas eu sei que meia dúzia que sai correndo. Aí, né, Dilson? Ó, a pessoa tá lá, o pastor tá orando lá, daqui a pouco, pum, levanta. Ah, irmãos, ó, certeza que ia ficar meia dúzia aqui, olhe lá ainda. Mas ali, eles estavam diante do dono da vida. Ali, eu fico imaginando as pessoas que estavam acompanhando o Senhor. Eu seria uma que falaria dessa forma. Eu ia estar acompanhando o Senhor. Glória a Deus por isso. Mas eu acredito que, a hora que Jesus vai chegando de encontro com ela, ó, ela vindo aqui, o cortejo vindo, o Senhor... Acho que os discípulos ou as pessoas olharam um para o outro e falaram: eita lá, Jesus já vai fazer mais um milagre. Eita, glória a Deus, irmãos. Eu ia falar, ixi, lá, a mulher está chorando, nem sabe. Jesus já vai lá, ó, rapidinho aqui, ó. Faz assim, irmão, ó. Estralar de dedos.
Jesus foi lá e pôs a mão, primeiro olhou para a mãe e falou, não chore. Chegou, pôs a mão lá e falou, deu a ordem, deu a palavra e tudo se fez novo. Um milagre aconteceu. Nessa noite é assim que o Senhor quer fazer na sua vida, irmão. Ele está olhando para você, está te dando uma ordem. Levanta-se dessa situação. Não deixe essa situação te moldar não, querido. Se levante e fale, eu sou um crente, eu sou uma serva de Deus. O Espírito do Senhor está sobre mim. Eu vou vencer em nome de Jesus. Porque não é na força do seu braço, é na força do Senhor. Porque nós podemos todas as coisas num Deus que nos fortalece. É por Ele que nós vivemos. Levanta-se dessa situação. Não tenha medo não, querido, de recomeçar. Não tenha medo de fazer de novo. Ai, pastora, de novo. Eu estou junto com você, vamos lá, a gente caminha junto, a gente vai junto, caminhando. Mas e se eu cair? E se eu fizer alguma coisa errada? A gente está ali, eu carrego você, a gente ora junto. Nós estamos juntos nessa, irmãos. É daqui até a eternidade, não tem mais tempo para retroceder, não dá para voltar atrás, não. Ah, pastora, mas eu não quero ir com você, quero ir com outro irmão. Vai com outro irmão, mas vai, irmão. Não desanima, não para no meio do caminho, não, continua. Nós sempre falamos, está cansado, descansa, dá uma paradinha, descansa, irmão. Eu sei como é que é, né? Às vezes não dá para ficar indo muito acelerado, né, Débora? Às vezes biotipo também não ajuda. E aí você vai, não é o seu caso, né? Mas aí você vai, pega um irmão que vai ali no mesmo ritmo que você, vai com ele, ora com ele, busca com ele, o Senhor é com vocês. Mas não volte atrás, querido. Lembra o tanto que você já andou e passou e caminhou para chegar onde você está. Não volte atrás. Continua. Dá uma paradinha, respira. Agora eu vou falar para você, dá uma choradinha. Não murmura, chora. Chora nos pés do Senhor. Fala com Ele. Reclama com Ele. Entrega para Ele. E aí continua, irmãos. Pensa que lá no fim o Senhor vai estar com os braços estendidos para mim e para você. Ele vai estar com os braços estendidos. Ele vai falar, olha que coisa linda. E Ele vai falar o quê? Vinde, benditos de meu Pai. É isso que Ele vai falar para nós. Ele vai olhar nos nossos olhos e vai falar, eu te conheço, pode vir. Eu preparei o melhor para você. Mas não fique chorando e pranteando, o Senhor é com você. O Senhor entra nessa situação, neste momento. Talvez até hoje você caminhou e falando, eu sou uma pessoa comum. Eu ando num lugar comum. Eu estou aqui nessa situação, ninguém me vê, ninguém me enxerga. Parece que as coisas não acontecem. Eu estou aqui escondido, abandonado. O Senhor está te vendo, irmãos. O Senhor está te vendo, irmã, irmão. Ele está te vendo, Ele está te contemplando. Não tenha medo, não chore. Não fica colocando palavras que não agradam ao Senhor nos seus lábios. Somente confie no Senhor, Ele vai fazer. Ele vai fazer, Ele é fiel para cumprir. Duas situações onde os filhos foram perdidos. Irmãos, nós temos os nossos filhos, nós sabemos que não existe dor maior. Eu não imagino. Eu não consigo mensurar o que seria isso. Mas para as duas situações de morte e de perda, o Senhor restituiu. O Senhor restaurou. O que é que você precisa que seja restaurado na sua vida nessa noite? O que é que você precisa que seja restituído para você nessa noite? O que é que você acha que já se perdeu e que você não se lembra mais? Ou que você acha que está esquecido lá no fundo do seu coração? O que é que você precisa que o Senhor faça nessa noite? Mas pastora, eu não quero mais. Tem certeza?
Essa semana eu estava num questionamento e ainda estou num questionamento com o Senhor. E eu falo para o Senhor que eu não quero. E o Senhor fala o quê? Que quem manda é Ele. E aí eu falo, mas Deus, eu não quero. Irmãos, qualquer decisão que nós tenhamos que tomar, se ela começar a ferir o seu coração, pare, respira, pede para o Senhor clareza e discernimento. Porque às vezes no momento que nós estamos magoados, tristes, feridos, às vezes é tão fácil tomar decisão, mas não é momento de tomar decisão. É momento de buscar a face do Senhor. É momento de abrir o nosso coração para Ele e falar: Senhor, está doendo, mas eu quero que o Senhor faça a tua vontade e não a minha. É assim que o Senhor faz. O que é que tem afligido a sua mente? O que é que tem tirado a sua paz? O que é que tem deixado você com os olhos arregalados durante a noite e você não consegue dormir? Mas nem com remédio, irmão. Às vezes você está tomando lá o remedinho lá, melatonina ou qualquer outra coisa, ou chá de maracujá, mas nem isso está resolvendo. O Senhor quer curar você nessa noite. O Senhor quer restaurar você nessa noite. O Senhor quer abrir a sua visão para que você olhe para frente. O Senhor quer falar com você nessa noite. Mas para isso acontecer, você precisa se levantar. Se levante da forma que for, irmão. Se levante com seus olhos todos cheios de lágrimas, não tem problema. Em nenhum momento na Bíblia nós vamos ler que Deus, para falar com alguém, Ele falou com alguém prostrado, deitado, não. Ele sempre falou com alguém que estava de pé, olhando para Ele. O Senhor Jesus nos chamou para nós olharmos para cima, que é lá do céu que vem a nossa vitória. Para de chorar, irmão, por essa situação, acabou. Hoje o Senhor Jesus está entrando nessa situação. Levanta sua mão, só se você crer. O Senhor Jesus está entrando nessa situação. O Senhor Jesus está entrando nessa situação. O Senhor Jesus está entrando nessa situação. E se você crer, você vai dizer: eu creio. O Senhor está entrando nessa situação. Sinta a presença do Senhor aí. Comece a observar e ver com os olhos da fé essa situação se transformando. Porque o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o grande eu sou, está entrando nessa situação. E Ele diz para você nessa noite: não chore, se levante. É eu que vou fazer um milagre sobrenatural na sua vida. Aplauda e glorifique o nome dEle. Eu tive um sonho na minha vida quando eu era menor. E para mim era muito fácil sonhar. E é até hoje. E às vezes eu não entendia as risadinhas, porque eu era uma criança. Às vezes eu não entendia o que as pessoas às vezes falavam, quando eu falava que eu queria ser uma pessoa que eu gostaria de ser. E eu não entendia. E eu falava: não, eu vou ser. Isso foram anos. E anos e anos e anos. E um dia eu falei, chegou a oportunidade que eu estava esperando. E alguém falou para mim: você não vai conseguir. E eu olhei e eu falei, não falei para a pessoa, mas eu falei dentro de mim, né? Eu falei: Deus é comigo. Deus é comigo. E o Senhor, Ele fez melhor do que eu havia sonhado e imaginado. E foram momentos de tanta dor, tanta humilhação. E eu não falo isso lembrando do que aconteceu, porque ficou lá atrás. E glória a Deus por isso. Mas eu me lembro que na minha consagração lá em Limeira, eu estava lá
na cadeira. Enquanto o pastor Brocanelli pregava e ministrava sobre nós, eu me lembrei de todo o processo que eu passei. E eu falava, obrigada, Senhor, porque o Senhor esteve comigo em todos os momentos. Irmãos, essas pessoas que falam para você que não, você não vai conseguir, é porque o Senhor não deu essa visão para elas. O Senhor deu essa visão para você. Permaneça firme no seu propósito. Por mais que você ache que é pequeno, ah, pastor, eu quero trocar de carro. Vai na sua força, querido. Você consegue. O Senhor é com você. Não, mas eu quero trocar de emprego, eu quero trabalhar em um outro lugar, eu quero ter meu negócio próprio. O Senhor é com você. O Senhor te deu essa visão. Vai, coloca o pé que o Senhor coloca o resto, irmão. Mas vai, dá o primeiro passo. É tempo de se levantar. E o Senhor está dizendo para você nessa noite, se levante, eu estou com você. Se coloque de pé neste momento. Eu vou cantar uma canção. E enquanto eu canto essa canção, eu gostaria que você lembrasse dos sonhos que você tem. Às vezes os seus sonhos já estão lá nesse caixão para serem enterrados. Porque você mais uma vez falou, Senhor, não dá. Não tem condições. E aí você vai falar, não, eu já engavetei isso. Eu já pendurei a chuteira. Eu já vou deixar isso de lado lá. Eu vou convidar você a se lembrar neste momento. Se lembre de tudo aquilo que o Senhor já fez por você. Se lembre do tempo em que você estava trabalhando, fazendo isso, ou vivendo esse milagre, esse sonho. Ou então, se o milagre não chegou, eu te convido já a você imaginar na sua mente que você já está vivendo esse milagre. Se é um bebê que você quer, se você quer ser mãe, se você quer ser pai, eu te convido neste momento a embalar o seu filho pelos olhos da fé. Todos fechem os olhos neste momento. Se é um trabalho, se é um emprego, imagine você na sua sala. Se é uma casa maior, irmão, se é um condomínio que você quer morar, eu não sei, mas imagine você no seu quarto. Imagine o cheiro da sua casa. Imagine o cheiro do seu carro novo. O Senhor está dizendo para você, não chore, Ele vai fazer. Imagine isso na sua vida e vai acontecer no nome de Jesus. Abre neste momento. Chame o nome do seu filho. Fala, Senhor, eu quero meu filho aqui comigo. Senhor, esse câncer, ele não vai me vencer. Declare na sua vida. Essa enfermidade não vai vencer, não vai parar você. O Senhor é contigo. Aleluia.